assistindo mais um 7 Perguntas pelo Sistema TV7 com essa obra aqui da Santa Ceia, também do artesão Linhares, escultor, pintor, artesão, é um combo de coisas, enfim. Ele é de Caraúbas do Apodi, Rio Grande do Norte, começou a idealizar sua arte aos 15 anos e aos 19 já se firmava como artista. Fará 58 anos agora no final de agosto, né? E já está no mercado há 38 anos com seus trabalhos espalhados por Natal, pelo Rio Grande do Norte, Nordeste, Brasil e pelo mundo. O homem que dá vida às esculturas de fibra numa réplica artificial do natural animal, em 7 perguntas a seguir. Linhares, agradeço a sua participação aqui nessa nossa sistemática de entrevistas dinâmicas e objetivas. E a primeira pergunta já vai ser a seguinte: como foi a sua infância, né, em Caraúbas do Apodi? As brincadeiras de infância, quais eram na época, né? Enfim, quais eram naquela época? A escola, né? Como você ia à escola e o meio familiar daquela época. Como você lembra e como você compara com a situação de hoje? E, aliás, continuando, as oportunidades, porque hoje você é uma pessoa com grande alicerce estrutural, né? Mas hoje as pessoas com o meio da tecnologia têm muita facilidade para conseguirem também, né, se destacarem. Porém, alguns não se destacam por não quererem, é uma opção, porque hoje há muita facilidade, antes não tinha. E você, com toda essa situação sistêmica do tempo, das épocas, conseguiu romper tudo isso com a grande solidez, né, força, impulso. E assim está você aqui como um grande artista brasileiro, né? Não falo nem somente potiguar. Enfim, como foi a sua infância, como você lembra, né? Fala um pouquinho pra gente. Obrigado pela sua participação. Primeiro, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Vai pras redes sociais. Eu comecei, na realidade, brincando com aqueles bichinhos lá do Pereiro. Fazia as vaquinhas, boizinhos, as fazendinhas. Ah, eu lembro, cara. Eu também, é um pouco da minha época, eu tô com 50 já. Todas as crianças brincaram com isso aí. A gente pegava a manga, né? Aí colocava uns palitinhos, aí era um boi, né? Colocava por baixo as patas, né? É paliteiro que chama? Lá chamava paliteiro. Tirava os galhozinhos mesmo, cortava, já começava todo garoto na época tinha uma faca também, pra brincar, cortar, se divertir, né? E como do sertão, pegava os pereiros e fazia os palitinhos, os curralzinhos. Eram 4 palitinhos embaixo que viravam as patinhas, né? Isso. E 2 em cima o chifrinho, que era o boi, não é isso? Com castanha também, com vários material na época que a gente tinha, com pedra, fazia alguns artesanatos com pedra. Lembra de tila? Eu não sei se você lembra que a gente pegava aqueles envelopes de carteira de cigarro, cigarro Arizona, Hollywood, Continental. Aí eram notas, né, de dinheiro. Era a minha época também. Tudo isso fazia parte da gente fazer arte, né? Queira que não queira, é uma arte, né? Você pegar alguma reciclagem, transformar em algum objeto, já é uma arte. Já. E você veja, Linhares, a essência da brincadeira, da infância. Eu lembro de roladeira, a gente pega aquelas latas, né, colocava com areia, o arame. Cara, e era muito... No colégio tinha educação artística, quando você pegava palitozinho e transformava em mesinha, em casinha. Ali já estava se modernizando um pouquinho, mas... Já entrando no colégio na época. Agora, essa época aí que eu estou falando pra você era bastante rude e era bem saudável, né? Bem diferente de hoje, né? Como é que era a situação familiar? Não, primeiramente da questão da escola. Uma escolinha de interior, tinha merenda naquela época ou não tinha? Como é que era? Tinha, na época tinha merenda, tinha os professores de educação artística, tudo que a gente imagina que tinha na época tinha, e era bem melhor, viu? Só não tinha o ônibus para levar para a porta da escola como tem hoje, né? Mas a gente ia de jegue. E de jegue, e a pé, de bicicleta. De bicicleta, a pé. Léguas, né, quilômetros. E você conseguiu, né, claro, toda a situação de romper essas dificuldades, que eram dificuldades épicas também, né? E, consequentemente, ter sua formação, né? E você veio para o Rio Grande do Norte, isso a gente vai perguntar mais para frente. E a questão familiar na época, como funcionava? Era o gato, o cachorro, era o curral de vaca, tomar leite de manhã no peito da vaca, como era isso? Sempre teve essas coisas assim, galinha, esse negócio sempre teve. Desde a minha infância, é uma coisa que não deixa de acontecer quando a gente é do sertão. Uma coisa que não deixa o café torrado também na panela de argila. Tá lembrando agora. Eu tô observando você assim, raciocinando como tá lembrando. Eu tô fazendo você voltar no tempo, né? É verdade, a gente muito diferente. Uma turma de amigos, as brincadeiras, tudo diferente. Eram brincadeiras super ingênuas e muito infantis e muito saudáveis. E muito felizes também, né? É verdade.
brincar de tica, bola queimada, polícia ladrão, né? Era tanta coisa. Vamos lá. Segunda pergunta é a seguinte: como foi a sua vinda aqui para São Gonçalo do Amarante, né? Você já me falou nos bastidores aqui que você veio primeiramente para Natal, mas você está sediado em São Gonçalo. Você tinha que idade, né? O que fez quando você chegou aqui, né? A sua primeira obra, e para quem você vendeu e como surgiu então esse primeiro cliente? Nós vamos por partes. Você veio para Natal, não é isso? Exatamente, vim para Natal. Onde anteriormente, ainda primeiro de Mossoró, eu fui desenhista da KR, desenhista técnico da KR. Olha, você já estava formado aí, né? Aí já vim para aqui para Natal, já fui trabalhar com publicidade, de tudo eu trabalhei dentro da área de design. Na KR? Na KR, fui desenhista técnico da KR. Aí fui, o pessoal vendo eu pintando as artes, aí fui convidado para trabalhar para a empresa Chiclete Adams. Chiclete Adams? Foi. E ainda existe, né, os Adams hoje em dia. Aí eu rodei. Eles são aqui do estado, não? Não, é multinacional. E como é que surgiu esse convite? Já perceberam o talento seu ali naquela época? Rapaz, sempre eu gostava de pintar postais. Então você criava alguma pintura para os Adams, para os chicletes, é isso? O que você fazia para eles? Eu criava os postais da cidade. Chegasse em Maceió, tinha que conhecer todas as praias de Maceió. Em Recife, todas as praias de Recife. Então eu pintava nas costas dos fiteiros, de acordo que chama, cigarreira. E posteriormente eu colocava o produto. Ah, entendi. Você pegava aquelas cigarreiras que a gente chama, né? Que na verdade é banca de revista também. Isso. E aí você visitava essas cidades, essas praias. Aí você desenhava aquele desenho natural daquela paisagem e adaptava com a marca Adams, chiclete, alguma coisa assim. Isso. Já é um trabalho seu artístico, eu não conhecia, eu não sabia. Eu já vi muito dessas cenas por aí, mas também não sabia que era você, o responsável. Nordeste todo, né? Olha que importância, né? E saber isso aqui sobre você também. Bom, vamos lá. Então, trabalhou na KR. A primeira obra individual do Linhares, qual foi? Para quem foi que você vendeu? E como surgiu então o convite? Como é que foi a primeira obra de tudo, lembra? Lembro, uma das primeiras obras quando eu fui transformar em escultura foi para uma festa de uma criança, onde o tema era limpar os 40 ladrões. Bem épico. Aí eu fui onde fui produzir, chegou um material do Rio de Janeiro e eu tive que mexer nos materiais, que tinha alguns erros, quebraram, restaurar. E depois comecei a fazer outros cenários para complemento do evento. Certo. E aí comecei a evoluir, já passei para jornal, fazer personagem de jornal, escultura com jornal, com papelão. Aí depois parti para o isopor. Aí vamos lá, nesse Alibaba, esse convite que surgiu, as pessoas devem ter já percebido o seu talento. Olha, eu queria fazer uma festinha de aniversário, o tema é esse. Aí você foi produzir o que para esse aniversário? Era as roupas, era os trajes, era o quê? Sempre produzi postais, os designs. Então você fazia o convite deles, aí você fez os convites? Eu fazia tudo. Tudo. Na época, os convites eram feitos em papel vegetal. Sim, eu lembro, rapaz. Na antiga mesmo, em papel vegetal. Rapaz, foi uma luta tão grande que não é brincadeira, não. Não, naquela época, sim, para fazer um trabalho aí perfeito, a dificuldade, né? Os tucanos, as araras, que tinha que ter um cenário bem. Aí tinha que ter jacaré, essas coisas todas. Eu tive que fazer e a dificuldade de isopor era muito difícil na época. Você tem que se virar com jornais e papelão. Nossa, e aí você conseguiu fazer então, o aniversário saiu perfeito, o galo está cantando, tudo bem, não vai atrapalhar, ele serve como um brinde, porque a gente está na casa do Linhares, é uma residência aqui um tanto quanto, eu não diria rural, mas é na região da Grande Natal, mas é um ambiente muito legal e complementa, vamos lá. Aí você fez a festinha, foi seu primeiro cliente, a partir daí foram surgindo outros clientes, outras situações e outros trabalhos, não é isso? Lembra do ano? Não. Foi muita coisa uma em cima da outra que o tempo passou rápido. E você trabalhava na KR ainda com esse convite? Conciliava? Não, conciliava, quando eu trabalhava na KR, conciliava com o serviço. Inclusive, um dos primeiros serviços eu era funcionário da KR, desenhista técnico da KR, quando eu fui convidado para fazer esse elenco de escultura. Também trabalhei em bloco de carnaval, no Rio do Samba lá em Mossoró, quem se lembra de mim na época. Eu era o artista para fazer os carros alegóricos. Os personagens, a Cuca na época. A Cuca, é do Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu gostava da Cuca, rapaz. Eu assistia, eu gostava daquela Cuca, né? Eu fiz muitos personagens nesse tipo. É tanto que até hoje, por exemplo, o Forte
os personagens de foto foram eu que A Fortaleza dos Ex-Magos fiz. aqui em Natal, né? Eu estive lá recentemente, aqueles personagens, os portugueses, todas aquelas histórias são suas? São. Caramba, rapaz, não tem seu nome lá, é bom colocar, né? Vou colocar porque ainda vai dar a continuação deles, né? Com certeza. Meu amigo, vamos lá, a terceira pergunta então é assim. Bom, então o Linhares começou então com essa festa do Alibaba e aí foram vários convites, é muita coisa. A terceira pergunta é a seguinte: esses animais em fibra, Linhares, falando de forma técnica, esse trabalho em si, ele tem garantia de conservação? Você dá garantia de tempo para os clientes? Eles precisam realmente de uma manutenção periódica, já que ficam expostos ao tempo, né? Sol, noite, dia, chuva, sereno. Como funciona a parte técnica dessas composições de tinta, enfim, do seu trabalho nesse aspecto? Olha, esse material, alguns deles têm garantia, certo? E depende do lugar. Se for uma sombra, um lugar interno, dá certo. Só não dá certo no sol, que tem que fazer a manutenção. Certo. É importante que faça a manutenção por um profissional, que é para não perder a sensibilidade da naturalidade da arte. Certo. Então, você dá manutenção periódica ao cliente? Dou. É de quanto em quanto tempo tem que ser feita essa manutenção? E o que é essa manutenção? Um ano em ano. Você usa algum verniz especial para não... Não, minhas peças não são brilhosas, como se diz. Fosco, né? É natural, né? Eu gosto de trabalhar com uma tinta natural que dá uma realidade maior à escultura. Aí você aplica o que para ela se proteger dessa questão da luz, do sol, da... É porque é um processo como se fosse pintura de carro. Você tem que dar a massa, o primer, depois dá a tinta automotiva. Aí sim. Então, resumindo, você faz o trabalho para qualquer cliente, parques aquáticos, etc. Você dá a manutenção de garantia, isso tem um período, e depois disso acredito que o cliente você paga uma taxa simbólica para continuar a conservação do bem, não é isso? Isso, exatamente isso. Ok, quarta pergunta é a seguinte: o trabalho que deu mais trabalho, né, para você concluir até hoje, e o oposto disso, o que menos trabalho deu até hoje. Vamos lá. Rapaz, o que deu mais trabalho para mim fazer, ainda me lembro ainda, foi uma arara. Uma arara? Mas por conta de quê? A questão... Na época, porque não tinha recurso. Não tinha recurso. Qual foi a época? Quanto tempo? Rapaz, eu tinha na média de uns 20 anos. 20 anos. Hoje tem 5.8, não é isso? 5.8 é mais bonito de falar, né? Mas é uma vivência, é uma estrutura, é conhecimento. É um prazer chegar a esse ponto e ainda tem muito mais pra frente, né? É verdade. Então a arara deu mais trabalho porque não tinha as técnicas para produzir a tal arara. E foi pra quem essa arara? Rapaz, essa arara foi pra mim testar mesmo meu conhecimento. Sabe? Foi pra você mesmo, né? Pra saber se eu tinha condições de seu dom. entrar no sistema. Rapaz, se eu conseguir fazer essa arara, eu vou entrar no sistema e vou fazer diversos outros. Aí como é que funcionou? Você fez a foto da arara, aí você, ao lado da foto, foi desenhar ela? Como é que foi essa parte aí? Não, eu sempre fui apaixonado pela natureza. E olhando esses Almanac antigamente, essas revistas que tinha geográfica. E como eu gostava de reciclagem, andando no sebo, viu essa revista geográfica, National Geographic. National Geographic, sei, sim. Então eu peguei e vi esses animais, sempre fui apaixonado, aí vi essa arara, achei muito linda, a arara vermelha. E fui tentar produzir ela, porque eu me encantei com a natureza. Na época eu já sempre fui apaixonado por animais. Elefante, tanto na vida na África. Como na vida pessoal também, né? Também, adoro animais. Então, enfim, a arara deu trabalho. E o oposto, qual foi o que menos trabalho deu? Rapaz, o que menos deu trabalho na minha vida, que eu nem imaginava, foi fazer um cavalo. Inchando, botando as crinas nele. Amigo, achei foi 15 dias essa encomenda. O cliente me pediu, eu fiquei preocupado que tinha data marcada na vaquejada. Eu não tinha aquela experiência ainda de anatomia ainda, e foi um negócio assim, mas eu, de repente veio uma luz forte e em 15 dias a peça estava pronta e o cavalo estava inchando. Mas rapaz, que interessante. Vai chegar próximo. Tá legal, muito bom. A quinta pergunta, meu querido: como surgiu o convite para a primeira venda fora do Rio Grande do Norte? Como foi, né, que você fez para entregar fora do estado, transportar no caso, né?
E para o exterior, né? Porque Portugal já tem obras suas. E como é que foi então essa questão para ir para Portugal e o que é que existe lá em Portugal que é do Linhares? Rapaz, em Portugal foi coisa simples, não foi coisa do outro mundo, mas para mim foi importante. Foi uma coruja e um tucano. Pessoas mesmo que tiveram dentro de São Gonçalo aqui, no aeroporto, e nós passamos uma... Turistas, né? Turista. E essa coruja foi da pessoa que era inquilino da casa dela. Era uma parente dela, aí comprou um casal de coruja, eu deixei todas linda, botei os olhos de vidro, tem toda preparada. E está lá essas duas corujas. Que legal, rapaz. Aí, vamos lá, o primeiro trabalho para fora do Rio Grande do Norte, para onde foi e como você fez para transportar? Rio Grande do Norte estão vários. Não, fora do estado. Fora do estado. Você tem Recife, você tem São Paulo. Então Recife também, em São Paulo. E vários cantos. Vários Eu quero saber o primeiro para fora do estado. Lembra? Eu tô fazendo você voltar no tempo aqui. Rapaz, o primeiro... Volta no tempo. Os neurônios aí engrenando aí para ver se lembra. Não, se tu não lembrar não tem problema. Eu falo o segundo, o terceiro. Rapaz, deixa eu ver, meu Deus. Eu acho que foi um boi para Recife. Um boi pro Recife. Foi para uma fazenda? Foi para uma exposição? Foi para uma fazenda. E o transporte desse boi, como é que foi? Em carro seu mesmo, assim, da empresa? Não, na época eu não tinha caminhonete. A pessoa mandou pegar. A pessoa paga. Sempre me ajuda, a gente racha o frete. Entendi. Então foi um boi pro Recife, como você lembrou até agora. Foi. Tudo bem, a primeira não lembrou. A sexta pergunta é a seguinte: sua vida aqui hoje se resume de que maneira? Há decepções? Você acha que poderia estar melhor se estivesse em outro lugar, em outro país? Já que aqui no Brasil é tão tímida ainda a valorização artística, principalmente aqui no estado. Como é que é sua vida hoje? O que é que você pensa da sua situação hoje e da área geográfica ou país que você está? Mas a resposta é o seguinte: São Gonçalo foi uma cidade que me mostrou vários horizontes, certo? Mas se eu tivesse de ir para fora, eu ia a Amsterdã. Amsterdã. Eu sou seguidor do Van Gogh. Tá em casa, né? Tá em casa. Eu queria e outras coisas mais que eu acho tudo natural para mim. Rapaz, é tal história, ô Linhares, ser artista é um dom. É como as pessoas da doutrina espírita, né, os médios, aquelas questões, são dons, né, que o ser humano passa a ter. E, infelizmente, a gente não tem essa valorização devida. É verdade. Aqui no nosso país. Eu acho natural, eu tenho muita sorte de viver de arte, sempre eu digo, eu tenho sorte demais, porque a pessoa conseguir viver de arte, fazer uma espécie de cimento, de fibra, de resina. E com o realismo e naturalismo que você faz, né? Já tá com problema de visão também, né? Eu peguei esse óculos aqui, lembrei logo. Tá quantos graus já usando? Rapaz, na verdade isso aqui é daqueles de farmácia, é 1,75. É bom e o oculista normal, viu? Mas é só em alguns momentos que eu uso. Mas enfim, você tá bem, né, Linhares? Apesar de tudo, tá dando pra levar, né? Graças a Deus, tô com saúde, tô bem maduro. Aprendi muito, tenho muito a aprender ainda, mas eu tô gostando. E agora a nova fase, que é a entrada de cidades com arte e paisagismo, enfim, de uma área geográfica, que é com você também, que está administrando esse novo trabalho na sua vida, né? Nova ideia. Que legal. Bom, foram então as 6 perguntas. A sétima e última pergunta em posição selfie. Obrigado.